Este documento descreve em detalhes o que significa o plano deles, ou seja, o plano dos irmãos muçulmanos para a América do Norte, como islamizar este país. Pode levar 10 anos, 100 anos, não importa, porque há um versículo no Alcorão que diz: e Alá está com aqueles que têm paciência, e eles realmente têm muita paciência. E aqui vem, eu acho, a fonte do ódio aos judeus, a maior de hoje, que vem do mundo árabe e islâmico, através da mídia e de outras coisas. E aqui precisamos entender a mentalidade dos muçulmanos quando eles veem o Estado de Israel, independentemente do seu tamanho. Mesmo antes da ocupação de 1967, estou falando sobre a ocupação de 1948, como eles nos veem. E isso é, eu diria, o que caracteriza a Irmandade Muçulmana, o muçulmano, que é o Beit Midrash do islamismo radical, como vemos hoje, e há muitos outros. Esse é o problema, vou falar sobre isso. Aqueles que pensam como a Irmandade Muçulmana veem Israel, o Estado de Israel, como algo que absolutamente não tem direito de existir como Estado. E a pergunta é, por quê? A explicação é como um bolo de camadas. A razão mais básica é a crença deles de que o judaísmo é nulo e sem valor. Em árabe, din batil. Din significa religião, batil é batel. Mevutal, cancelado. Por quê? O judaísmo foi cancelado há 2000 anos pelo cristianismo e o cristianismo foi cancelado há 14 séculos pelo islamismo. Então, o judaísmo foi cancelado duas vezes. A primeira vez foi substituído pelo cristianismo e a segunda vez pelo islamismo. Então, já que o judaísmo é nulo e sem valor, por que precisamos de um Estado judeu se não existe religião judaica? Ok, essa é a primeira camada, a mais básica. Sobre isso, há outra camada relacionada à terra, Eretz Israel. Na visão deles, Eretz Israel é totalmente uma terra islâmica. Por quê? Ela já esteve sob domínio islâmico entre 628, quando Eretz Israel foi ocupada pelo Islã pela primeira vez, até 1917, até a Primeira Guerra Mundial. Então, por cerca de 13 séculos, Eretz Israel esteve sob domínio islâmico e para sempre Israel deveria permanecer assim. Porque, de acordo com a crença deles, segundo a Sharia, qualquer terra no mundo só tem passagem de ida para entrar na casa do Islã, não para sair. Portanto, aliás, Espanha e Portugal. A Península Ibérica deveria voltar a ser islâmica porque um dia esteve sob domínio islâmico. Entre 711 e o fim da Reconquista no final do século XV. Ok, foi islâmica, então deveria permanecer assim para sempre. A ilha da Sicília, o sul da Itália, esteve sob domínio islâmico por um tempo. Deveria sempre ficar sob domínio islâmico. Grandes partes dos Balcãs, Grécia, o que hoje é Sérvia, Montenegro, Croácia, até os portões de Viena, capital da Áustria. Quando eles foram derrotados, quando os otomanos foram derrotados pela primeira vez em 11 de setembro de 1683, agora você sabe por quê? O dia 11 de setembro foi escolhido em 2001 para se vingar da derrota deles em 11 de setembro de 1683. Bin Laden falou sobre isso, então, obviamente, esse foi o motivo da escolha dessa data. Então, a Arábia e Israel deveria permanecer sob domínio islâmico. Quem no mundo tem permissão para tomar terras islâmicas? Para entregá-las aos judeus? O que Lord Balfour, o ministro das Relações Exteriores evangélico, ou o governo britânico que lhe deu essa terra para prometê-la, significa a declaração Balfour para entregá-la aos judeus. Pertencia ao pai dele, à mãe dele, pertence a nós. Eles a tomaram ilegalmente do Império Otomano e agora, como se diz em árabe, man la yamlik ataha liman la yastahik. Aquele que não possuía deu para quem não merece, os judeus. Certo, então. E depois, após 1917, a Convenção de San Remo da Liga das Nações, que adotou a Declaração Balfour, que foi uma carta enviada por Balfour ao movimento sionista na Grã-Bretanha. Eles pegaram essa carta e a transformaram até hoje em um documento legal vinculativo da comunidade internacional daquela época, incorporado pela Liga das Nações. Aliás, as Nações Unidas, no artigo 80 da sua carta, adotaram todas as decisões da Liga das Nações, incluindo a decisão de San Ramon.
Para dar ao povo judeu a terra de Israel, então legalmente, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a terra do rio ao mar pertence ao povo judeu. Certo? E não é a Bíblia, é a base legal da vida moderna no mundo. Então, quem votou foi o Japão, Rússia, Argentina? Quem diabos deu a eles essa terra para votar, para entregá-la aos judeus? O Japão é dono da terra de Israel para dá-la aos judeus. Quando os muçulmanos veem isso, eles dizem: quem diabos deu a essas pessoas ou nações a permissão para entregá-la aos judeus? Ela pertence a nós. Então esse é o segundo problema, a terra, que é islâmica. Terceiro problema, que eles veem assim: os judeus não são uma nação. Os judeus são comunidades que pertencem a todas as nações do mundo. Por exemplo, um judeu no Canadá é um cidadão canadense que por acaso é judeu, assim como outros cidadãos canadenses que são cristãos ou muçulmanos ou o que quer que sejam. Ele é canadense. Um judeu no Marrocos é um árabe marroquino que por acaso é judeu, assim como outros árabes marroquinos que são muçulmanos. Um judeu no Iêmen é apenas um árabe iemenita judeu e assim por diante. Um judeu na Rússia é um cidadão russo que por acaso é judeu, assim como outros russos que são cristãos ou muçulmanos. Então, não existe uma nação judaica. Existem comunidades judaicas que eles têm aparência diferente, soam diferente, falam línguas diferentes, comem comidas diferentes, usam roupas diferentes, dançam músicas diferentes, falam línguas diferentes. Desde quando eles são uma nação, religião não faz uma nação. Por que o Islã? Existem muitas nações no Islã. Árabes são persas, urdus, turcos, luxis, zacris, uzbeques, tajiques, muitos. Então, o que fez todos eles serem uma só nação? De jeito nenhum. Estes são árabes, estes são persas. O mesmo acontece com o cristianismo. Há muitos cristãos no mundo, na Coreia, na Noruega, no Canadá, na América do Sul e na África. Que cristianismo fez todos eles serem uma só nação? Não, este é coreano, este é africano. Então, por que o judaísmo deveria unir o russo, o iemenita, o iraquiano, o marroquino e o canadense para serem uma só nação? Desde quando uma religião faz uma nação? Ok, então eles na verdade projetam a situação deles sobre nós. Portanto, eles não aceitam a ideia de que existe uma nação judaica, porque o judaísmo é uma religião, não é uma nacionalidade. Se não há nação judaica, por que precisam de um Estado? Outro problema, na visão deles, é que, de qualquer forma, os judeus, de acordo com a Sharia islâmica, deveriam viver sob a proteção islâmica como dhimis. E aqui eu devo recomendar a leitura de um livro muito importante que foi escrito sobre isso por Bat Yeor. Bat Yeor é o pseudônimo de uma senhora judia chamada Gisele Littmann. Ela vive em Nir-Lausanne, na Suíça. Ela nasceu em Alexandria, no Egito. Por isso ela se chamou Bat Yeor, a filha do Nilo. E todo ano, estou te dizendo, eu fico completamente com inveja. Todo ano ela escreve um novo livro sobre algum tema do Islã, e todos os livros dela são baseados em fontes islâmicas. Ela lê árabe, claro, e muitos pesquisadores baseiam suas opiniões e pesquisas nos livros dela. Então, uma vez, ela escreveu um livro. Acho que o título é Islã e Dhimmitud. Dhimmitud significa o status dos dhimis. Dhimis são aqueles que vivem sob o jugo do Islã, como judeus e cristãos. Eles são tolerados religiosamente, mas têm que viver em maskana, em árabe, como um nebu miskenut, em uma situação de pobreza. Sob o Islã, por exemplo, um judeu, quando ele anda na rua, deve ser marcado com uma faixa amarela. Isso não foi criado pelos nazistas nos anos 30, essa ideia foi criada em Bagdá do século IX, nos dias da dinastia Abássida, dinastia islâmica Abássida, século IX depois de Cristo. Os cristãos deveriam ser marcados com roxo, paralelo ao judeu amarelo. Por quê? Porque tanto judeus quanto cristãos são impuros e, portanto, os muçulmanos devem evitar tocá-los quando estiverem trabalhando na rua. Por isso, eles precisam ser marcados. Os nazistas pegaram isso dos muçulmanos de Bagdá do século IX. Um judeu e um cristão deveriam andar no meio da rua, enquanto os muçulmanos andam pelo lado. Por que no meio da rua? Lá fica o esgoto. Naquela época, na Idade Média, eles não tinham sistema de esgoto embaixo da cidade. Tudo o que saía das casas ficava na rua, e não só das cozinhas, tudo ficava na rua. Então o judeu e o cristão tinham que andar no canal de esgoto, certo?
Para denegri-los porque seguem a religião errada, um judeu e um cristão deveriam pagar a jízia, que é o imposto de cabeça todo mês, e isso está escrito no Alcorão, Quaita disse no Alcorão que o judeu e o cristão, ao pagarem, devem pagar a jízia com as próprias mãos enquanto estão humilhados, conforme está escrito no Alcorão. Então, para implementar isso literalmente, em muitos casos, em muitos lugares, muitas vezes, quando o judeu e o cristão iam até o coletor de impostos para pagar a jízia, eles eram obrigados a rastejar no chão, entregar o dinheiro com as próprias mãos. Como está dito no Alcorão, ser chutado e expulso da sala para implementar o Ahum Sarirum, enquanto eles são humilhados, como está declarado no Alcorão. Então, isso é outra coisa. Um judeu e um cristão não têm permissão para montar um cavalo, apenas um burro para humilhá-los. A casa judaica e a casa cristã devem ser mais baixas do que a casa muçulmana e, claro, a sinagoga e a igreja devem ser mais baixas do que a mesquita, para mostrar quem é superior ou inferior, entre muitos outros exemplos. Regras sob as quais os judeus eram permitidos viver em países islâmicos. No Iêmen, havia uma regra de que qualquer menino ou menina judia órfã deveria ser entregue ao imã, ou seja, às autoridades muçulmanas, para que fosse islamizado. Em muitos outros casos, outras coisas, vou explicar isso em mais detalhes. Então, é assim que os judeus devem viver sob o jugo do Islã agora, como resultado do fato de que a religião judaica é nula e sem valor. A terra pertence ao Islã. Os judeus não são uma nação e, de qualquer forma, eles têm que viver sob o jugo do Islã. O ponto principal de tudo isso é que o Estado de Israel, como Estado ou Estado judaico, não tem absolutamente nenhuma justificativa, porque os judeus deveriam viver sob o domínio do Islã. Então, o Estado de Israel é, na verdade, um desafio religioso que eles não podem aceitar. Para eles, parece uma ameaça religiosa ao Islã. Por quê? Porque todas essas coisas, o fato de Israel ter terra, de Israel ter um exército, ter uma polícia, ter um governo, soberania, ok, reconhecida pelo mundo, isso significa, na visão deles, que o judaísmo voltou à vida na forma de um Estado, exército, polícia, ministérios, soberania, terra. O judaísmo, na verdade, passou por isso desde o final do século XIX com as aliote e tudo o que aconteceu na terra. Israel é o fato de que o judaísmo realmente passou por um processo de ressurreição depois de ter sido cancelado 2 vezes pelo cristianismo e pelo Islã. Eles não conseguem aceitar isso. Isso cria uma espécie de curto-circuito na mente deles, Kochlos, como se diz em alemão. Sabe, isso não pode acontecer, não pode ser. Que o judaísmo voltou à vida, e não só isso, o judaísmo voltou à vida por uma conspiração entre o judaísmo e o cristianismo. Quer dizer, Balfour, os evangélicos desde 1917 até Trump, que é apoiado pelos evangélicos. Quem transferiu a embaixada do prefeito dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém? Quem diabos deu Jerusalém para ele? Ela é sagrada para o Islã, então o Estado de Israel. Na verdade, na visão deles, já que é um desafio religioso, porque é algo totalmente contra o Islã, contra todas essas visões do Islã. Para Israel e os judeus, eles não podem aceitar uma coisa dessas. E isso, na verdade, essa situação merece a jihad, uma guerra religiosa para salvar o Islã da ressurreição do judaísmo, que é apoiada pelo cristianismo. Balfour, e depois disso, é hoje a principal causa do ódio aos judeus no mundo islâmico. O problema é que esse ódio migra com as massas de muçulmanos para o mundo ocidental. O que você vê hoje na França, você vê também na Alemanha, Bélgica, Holanda. Eu acredito que neste país também. Quando eles vêm de onde quer que venham, eles trazem as emoções, trazem os conceitos, trazem as crenças com relação a Israel que estavam lá, agora eles estão aqui. E hoje estamos falando sobre o encontro do ódio vermelho e verde, ou seja, o ódio aos judeus significa vermelho, o comunista, e verde, o islamista. E é isso que vemos hoje, tendo em vista que o Estado de Israel, pelo menos no mundo islâmico, é um problema teológico antes de ser qualquer outra coisa. Aliás, o Vaticano tem mais ou menos o mesmo problema com Israel. A primeira vez que o Vaticano começou a reconhecer Israel foi nos anos 60.
cerca de 15 anos ou mais depois que o Estado foi estabelecido. E a primeira visita do Papa a Israel. Ele pediu para apagar o símbolo do trem israelense dos vagões porque parecia com a estrela de Davi. Ele não gostou nem um pouco, então, infelizmente, Israel foi obrigado a apagar para permitir que ele viesse a Israel. Então, sim, a Igreja Católica também tem alguns problemas teológicos com a existência do Estado de Israel, paralelamente ao rejeicionismo islâmico ao Estado de Israel. E o que vemos hoje, senhoras e senhores? O Estado de Israel talvez deveria resolver o problema judeu, mas o quê? Vemos que a existência do Estado dos judeus, na verdade, piorou a situação, especialmente quando esse Estado luta para sobreviver, como vemos nos últimos 2 anos. As manifestações contra Israel, e implicitamente, se não explicitamente, também contra judeus, onde quer que estejam, quem quer que sejam, e como vemos nos campi que explodiram em 8 de outubro, um dia depois do ataque contra nós, que tirou a vida de 1.200 israelenses que foram mortos, massacrados, queimados e estuprados. E devo comentar aqui sobre o que o Rabino Dan fez lá fora. Eu vi o memorial para essa atrocidade. É algo extremamente, extremamente apreciado. Quando Israel sofre um ataque como esse, esperaríamos que o mundo civilizado ao menos simpatizasse conosco com o que aconteceu, com as vítimas do que aconteceu em Gaza. Mas quanto tempo dura essa simpatia? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? E isso se transforma em manifestações contra Israel só porque Israel se defende de pessoas cruéis que se escondem atrás de suas esposas e filhos, como fazem em Gaza. Então, sim, estamos em algum tipo de, eu não diria enrascada, mas eu diria problema mesmo. Quanto mais Israel prova aos outros que o Estado de Israel está lá para ficar, mais ódio aos judeus isso gera. Hoje, em muitos outros lugares, inclusive aqui, um Estado que deveria ter resolvido o problema judaico, aparentemente não o resolve. Porque é isso que vemos. Pode ser que o motivo seja o segundo motivo sobre o qual falei, a mera existência de judeus entre os outros. E sim, talvez se os judeus não vivessem em Vancouver, talvez as pessoas em Haku não tivessem a quem odiar, mas não se sabe ao certo por quê. 5. Logo após a conferência em Washington, D.C., quando voltei para Israel, fui novamente com minha mãe, minha falecida mãe e minha irmã para a Polônia, para visitar a cidade natal da minha mãe, em Byzecin, perto de Łódź, e a do meu pai também, em Radom, no sul da Polônia, e em Łódź. Não há judeu há décadas, não vive nenhum judeu sequer em Łódź, mas onde quer que você vá em Łódź, você vê um bar pendurado. Como você vê isso? Amud Liá. Ok, você vê. E o laço está na forma da estrela de Davi. O laço está na forma da estrela de Davi, você vê isso nas ruas. É ódio aos judeus sem judeus. Então dizer que se os judeus deixarem o exílio e todos forem para a terra, Israel, isso vai resolver o problema do ódio aos judeus. Não tenho certeza, porque o que você vê em Łódź é definitivamente ódio aos judeus sem judeus. Ok, então há pessoas que descrevem o sentimento anti-judaico ou ódio aos judeus como algum tipo de doença que é muito difícil de ser curada. Talvez isso esteja correto. Muito obrigado. Minha pergunta para você tem a ver com a venda de caças para a Arábia Saudita pelo presidente Trump. Como você vê isso? Mudando o equilíbrio de poder e a ameaça para Israel? Não hoje, mas futuramente, caso haja uma mudança de regime na Arábia Saudita e surja um movimento que não seja compatível? São duas perguntas diferentes. Nas mãos dos sauditas, francamente, eu não tenho medo, porque os sauditas são, digamos, um país líder no mundo islâmico. Sem dúvida, eles têm muito dinheiro, sem dúvida, mas como lutadores, como combatentes, eles são bem ruins. Sério. Eles lutaram contra os Houthis por 8 longos anos, e os Houthis simplesmente massacraram os sauditas quando quiseram. Vou te dar um bom exemplo. Os sauditas uma vez enviaram uma brigada inteira de infantaria para o Iêmen para lutar contra os Houthis, e eles estavam andando. Toda essa brigada estava marchando em um vale que levava ao Iêmen, porque eles têm fronteiras compartilhadas, sabe, os iemenitas. Os Houthis sabiam que eles estavam vindo, então estavam esperando por eles nas colinas que davam vista para esse vale.
E quando essa brigada entrou nesse lugar onde os Houthis estavam, eles começaram a atirar neles de uma vez e simplesmente os mataram. Todos. Isso é estupidez. Não é assim que se comanda um exército. Eles não têm absolutamente nenhum conhecimento de como comandar um exército. Outra coisa sobre a Arábia Saudita, você deve se lembrar do que aconteceu em outubro de 2018. Eles queriam se livrar de Khashoggi. Lembre-se, no consulado saudita em Istambul, você lembra desse caso em que os turcos tiraram fotos de tudo? E eu reuni todas as informações sobre esse evento e analisei do ponto de vista da inteligência. Eles cometeram mais ou menos 40 erros, pelo menos 40 erros. Se você quer se livrar de alguém, existem maneiras de fazer isso se realmente quiser fazer de um jeito que não te incrimine. Mas eles cometeram todos os erros possíveis, por isso o mundo inteiro sabe quem fez isso e o quê. E eles foram, na verdade, descritos pela administração Biden como um Estado fora da lei, um Estado desonesto. Quase isso. Então eu não tenho medo dos sauditas quando se trata de aviões, eles vão bagunçar esses aviões também. Essa é uma coisa. Em segundo lugar, sobre mudança de regime na Arábia Saudita é muito difícil. Porque a Arábia Saudita é, na verdade, baseada na família governante. E a família governante na Arábia Saudita hoje é composta por milhares de pessoas. Porque o pai fundador Abdelaziz ibn Saud, o pai do rei Salman de hoje, o Estado é governado por seu filho, Muhammad bin Salman, conhecido como MBS, mas o rei ainda está vivo. Então, MBS, Muhammad bin Salman, é apenas o príncipe. Coroa, o príncipe herdeiro, mas o pai dele, o avô dele, foi quem fundou o reino, Abdulaziz ibn Saud. O homem teve cerca de 50. Sabe por que ele podia ter tantas? Naqueles anos, eles não usavam cartões de crédito, então ele podia ter 50 esposas. Então imagine que cada uma dessas dava à luz todo ano, então imagine quantos filhos ele teve. E essa é, na verdade, a família governante, ok? Então é uma família muito grande e até agora bem consolidada. Então eu não vejo uma mudança de regime na Arábia Saudita. No entanto, o que eu posso ver é o fato de que o MBS, pelo menos da forma como ele começou a ser o príncipe herdeiro, foi algo muito negativo por vários motivos. Primeiro de tudo, por que ele deveria suceder o pai dele? Porque até agora os reis eram irmãos uns dos outros. Ele será o primeiro a delegar o reino para a terceira geração, para os netos do fundador. Por que ele deveria ser o primeiro? Há filhos dos antigos reis, que são mais velhos do que ele, muito mais experientes do que ele e muito mais normais em seu comportamento. O homem não fez nada até se tornar o príncipe herdeiro. O que ele fez foi colecionar iates e carros Porsche. Ok, e eles fizeram algo pelo Estado. Mas foi o pai dele quem decidiu. E até agora, ele é o príncipe herdeiro. E se ele vai ser o rei depois que o pai morrer, eu não tenho certeza. Todos nós também lembramos como ele capturou muitos dos seus primos na prisão da Milésima Estrela em Riad. A prisão da Milésima Estrela era o Hotel Ritz-Carlton. Ele prendeu algumas dezenas de seus primos, ou seja, príncipes que também eram bilionários. Ele os prendeu nesse hotel e quem quisesse sair tinha que pagar resgate, certo? E 2 deles que se recusaram a ir para a prisão, para essa prisão de alguma forma milagrosa, encontraram o fim de suas vidas nesses dias. Não queremos que ninguém se sinta preso, então vou seguir para as próximas perguntas. Se Mohammed bin Salman, no final das contas, não for o próximo rei, não se surpreenda. Tenho uma dúvida rápida sobre a Arábia Saudita e os estados do Golfo. Recentemente ouvi dizer que o príncipe herdeiro disse que alguns hadiths não são necessariamente verdadeiros. O que eu ouvi está correto? E se for verdade, isso seria uma indicação de uma reforma no Islã? E nos países do Golfo, como eles conciliam o jihad com a paz deles com Israel? Eles estão ignorando isso ou chegaram a alguma resolução sobre essas questões? Bem, essas questões definitivamente merecem uma palestra inteira, mas para responder, há 12 séculos o Hadith foi realmente registrado, ou seja, escrito. Até então, era de memória, e os 9 estudiosos que escreveram que registraram o Hadith deixaram de fora cerca de 95% dos Hadiths que eles conheciam.
Por que suspeitavam que fosse mentira ou inventado, criado, já que o Hadith era de memória? Por 200 anos qualquer um podia inventar. E muitos hadiths, já naquela época, há 12 séculos já naquela época, os muçulmanos afirmavam que grandes partes dos hadiths eram forjadas. Então, o fato de alguém vir hoje e dizer isso de novo não é nenhuma novidade. São muçulmanos afirmando há mais de 1000 anos que partes significativas de sua tradição oral são forjadas. Então, não há nada de novo nisso. E a outra pergunta sobre os estados do Golfo. Sim, uma pergunta muito importante. Sim, nem todos os muçulmanos compartilham essa visão. No Golfo, por exemplo, Abu Dhabi, por exemplo, o tipo de visão islâmica deles é: viva e deixe viver. Ou seja, cuide da sua própria vida, olhe para si mesmo, observe seu comportamento. Você é leal a Allah? Você está cumprindo as mitzvot? É com isso que você deve se preocupar, consigo mesmo. Deixe os outros em paz até certo ponto. Como eu disse, uma das regras do Islã é que a casa judaica ou a sinagoga judaica deve ser mais baixa do que a igreja. E a sinagoga e a igreja devem ser mais baixas do que a mesquita. Em Abu Dhabi, eles construíram o complexo abraâmico. 3 edifícios magníficos feitos de concreto e madeira. Só um é uma igreja, um é uma mesquita e um é uma sinagoga. E a sinagoga também tem o melhor midrash e a mikve nesse nível. Todos exatamente com a mesma altura, a mesma largura, o mesmo comprimento, exatamente do mesmo tamanho até o milímetro, especialmente a mesma altura. Não sabe que a Sharia diz que a mesquita deveria ser mais alta que as outras? Claro que ele sabe, mas ele diz: eu não sigo essa regra. Ok, e não é só isso. Como você sabe, o judaísmo e o cristianismo são tolerados no Islã porque não são religiões de adoração de ídolos. Hinduísmo, shintoísmo, budismo, confucionismo, todas são religiões de adoração de ídolos que no Islã deveriam ser demolidas. Ok, em Abu Dhabi há muitas pessoas da Índia que por acaso são hindus. E um dos conselheiros do pai fundador, o Shir Zayed, era um deles, um indiano, um cara muito inteligente. Então, uma vez, o Shir Zayed perguntou a ele: onde vocês, indianos, onde vocês se reúnem, sabe, para suas festividades? Então ele disse: não temos lugar porque é proibido no Islã. Então, o que você quer dizer? Vocês deveriam ter um lugar. Ele respondeu: mas não temos terra. Então tá bom, eu dou um terreno meu para vocês. Ele cedeu um pedaço de seu terreno a eles e depois de um tempo perguntou: o que fizeram com a terra? Então nós dissemos a ele que não fizemos nada porque não temos dinheiro para construir. Então ele disse: vão construir e me mandem a conta. O Bill significa o pai fundador dos Emirados. Não só ele não destruiu o Beit Avodazara, você sabe, adoração de ídolos, como ele financiou um Beit Avodazara em sua própria terra. Ok, esse é o homem e ele era um muçulmano religioso, enterrado na grande mesquita, que foi construída em seu nome. E 24 horas por dia, 7 dias por semana, há pessoas lá recitando o Alcorão por sua alma. Quando estive lá, eu disse: a fatiha em seu pescoço significa o Kadish islâmico. Eles ficaram bastante satisfeitos em ver um judeu dizendo isso. Doutor, obrigado. Mais cedo, na sua apresentação, o senhor mencionou a Aliança Vermelho-Verde, que é a relação entre comunistas e o Islã. E recentemente tem se falado que a Irmandade Muçulmana é o cavalo de Troia, entrando abertamente na política norte-americana e também em instituições secretas dentro da América do Norte, provavelmente para causar grandes danos. Todos sabemos que são muito focados no ódio aos judeus. Quer comentar sobre isso usando seu termo? Com certeza. Antes de tudo, eu recomendo muito que, se você usar o Google, por favor, anote. Pesquise por IPT, investigando terrorismo, IPT. Esta é uma organização em Washington, D.C. Memorando explicativo, pesquise esses 3 termos juntos no Google. IPT Memorando Explicativo. Você vai encontrar. Um documento escrito pela representação da Irmandade Muçulmana na Flórida em maio de 1991, ou seja, há 34 anos ou menos. Este documento foi encontrado pelas autoridades americanas no âmbito da investigação contra uma organização chamada Fundação Terra Santa. Fundação Terra Santa. Embora pareça cristã,
Ela pertence à Irmandade Muçulmana nos Estados Unidos e apoiava o Hamas. E como o Hamas é definido como uma organização terrorista, quem apoia o Hamas também não é uma boa pessoa. Então eles vasculharam uma das casas na Flórida que pertencia a uma dessas pessoas e encontraram esse documento. Esse documento, que recomendo que você baixe e leia, está em PDF e pode ser baixado grátis. São 16 páginas em árabe e 16 páginas com tradução oficial em inglês. Então, se você ainda não domina o árabe, pode ler em inglês a partir da página 17 até o final. Este documento descreve em detalhes qual é o plano deles, ou seja, o plano dos irmãos muçulmanos para a América do Norte, como islamizar este país. Pode levar 10 anos, 100 anos, não importa, porque há um versículo no Alcorão que diz: "E em Lawa ma'azabirim", Alá está com aqueles que têm paciência, e eles realmente têm muita paciência. Então eles mostram como vão se inserir na sociedade americana, incluindo o Canadá, para convertê-la ao Islã em algum momento. Na última página deste documento, página número 16, é mencionada a lista de organizações que estão realmente atuando para implementar esse plano. Como converter a América ao Islã? Uma delas, por exemplo, é a MSA, Associação de Estudantes Muçulmanos, uma organização presente nos campi universitários. Acho que aqui também, que na verdade é o arauto de atividades anti-judaicas, anti-Israel, anti-sionistas e, implicitamente, se não explicitamente, de ódio aos judeus. A organização MSA, dirigida pela Irmandade Muçulmana, patrocinada pelo Catar. Certo? Catar. Agora, 3 dessas organizações que são mencionadas nessa lista se uniram alguns anos depois e criaram o CARI, Comitê de Relações Islâmico-Americanas. Então, o CARI também está nessa lista pelos nomes das 3 organizações que formaram o CARI, embora o nome CARI em si não apareça. É como se fossem os nomes de solteiras, certo? Então, isso é o que todo mundo, na minha opinião, deveria decorar, porque isso é o alerta para qualquer pessoa neste continente. Dr. Kadar, você mencionou Balfour e San Remo. Então, voltando àquele período, há mais de 100 anos, os britânicos deram arbitrariamente cerca de 78% das terras que faziam parte do mandato da Palestina para criar a Transjordânia. Os haxemitas chegaram, claro, eles não são indígenas daquela região, e pelo que eu entendo, talvez até 95% das pessoas lá. Se de fato existe um povo palestino, esse povo representa cerca de 95% dos habitantes daquela terra, e mesmo assim, nunca ouvimos nada a respeito. Quando falam sobre a solução de 2 estados, quase não ouvimos nada. Nem dos israelenses, nem da direita. Bem, eles têm sua terra, só tem um nome diferente, mas é a Palestina, e estou tentando entender por que não ouvimos mais sobre isso e o que você pensa sobre isso. Sabe, a primeira regra na engenharia de manutenção é: se algo funciona, não mexa. Você conhece isso, certo? O reino da Jordânia ainda funciona, então ninguém realmente quer começar a reestruturar a Jordânia para ser outra coisa, só para salvar Israel como um Estado judeu. Certo, então, enquanto a Jordânia estiver funcionando como um reino, entendido, a família Hassemita, que na verdade foi expulsa de Meca, recebeu a tarefa de governar a Jordânia em 1924. Ninguém no mundo quer mexer nesse reino enquanto ele continuar funcionando bem até agora. Sim, você está certo ao dizer que a maioria das pessoas nesse reino são palestinas, mas o mundo não se impressiona com isso. O mundo não quer mudar nada na Jordânia. Enquanto estiver funcionando, eu destruo algo que funciona, então isso mais ou menos acho que responde à sua pergunta. Vamos à última pergunta. Mas o Dr. Kedar vai ficar por aqui para um oneg depois. Obrigado por terem vindo esta noite. Algo que me interessa é essa inconsistência, talvez, no pensamento islâmico. E isso remonta ao próprio Alcorão, no qual não sou especialista, nunca li. Mas uma das coisas que tenho acompanhado são debates em que um judeu e um muçulmano basicamente discutem sobre as escrituras em si. E diz no Alcorão que Israel é mencionado muitas vezes e também é mencionado como um lugar para os judeus. E eu fico me perguntando se isso é verdade. E isso também está meio que relacionado aos acordos de Abraão.
Se for verdade que no Islã está escrito que a terra é para o povo judeu, e então nos tempos modernos. Agora, alguns desses países dizem sim, reconhecemos vocês e vamos trabalhar juntos, enquanto outros dizem não. Qual é a verdade nisso? Bem, há um versículo no Alcorão que diz que Alá fala para Bani Israel, que significa os filhos de Israel. Meu povo, entre na minha terra santa que eu destinei para vocês. Ótimo, não é? Alá nos diz para irmos à sua terra santa que ele destinou para nós. Sim, mas o próximo versículo diz que os israelitas recusaram porque havia pessoas gigantes na terra. E primeiro eles disseram a Alá: primeiro elimine aqueles e então entraremos. Significa que eles não confiaram nele, na verdade, essa é a Parashá Shlach, a Parashá dos Meraglim, dos espiões, que você sabe, assustaram o povo por causa dos Anshemidot. Pessoas com grandes medidas, pelo menos, é assim que eles os descrevem. Nós os estamos assustando. Significa eles, os israelitas? O significado é que os israelitas não confiaram em Alá e é por isso que Alá ficou zangado com eles. E ele os lançou no deserto por mais 38 anos para vagarem no deserto. Então, é exatamente isso que a Parshat Lach nos diz. E é isso que você quer dizer com: ó meu povo, venha para a minha terra santa, que eu reservei para vocês. O passuque é muito bonito, mas o contexto não é lisonjeiro para os israelitas, então isso é uma coisa. Em segundo lugar, no Islã ou nas fontes islâmicas, há uma definição ou divisão muito clara entre os israelitas e os judeus. Para nós é praticamente o mesmo, já que judeus vêm da Judéia. Significa os Yehudá, a tribo de Yehudá, que faz parte de Am Israel, uma tribo. Ok, então é mais ou menos um sinônimo no discurso árabe e no discurso islâmico. Banu. Israel é uma nação antiga que desapareceu, assim como os babilônios, os assírios, os fenícios, os antigos egípcios e assim também os israelitas. O que você vê hoje, os judeus, pessoas reais que vemos, são todos descendentes dos Cuzares que se converteram ao judaísmo no século XVI. Significa que não há conexão entre os israelitas, que são mencionados no Alcorão muitas vezes, e os judeus de hoje. As pessoas reais que você pode ver e tocar. Shumi, não. Esse é o conceito no Islã. Esse é o conceito islâmico. Assim como não há conexão entre os babilônios e os iraquianos de hoje, nenhuma conexão entre os assírios e os sírios de hoje, ou os fenícios e os libaneses de hoje, ou os faraós e o Egito antigo e os egípcios de hoje. A mesma coisa acontece entre os israelitas e os judeus de hoje. Eles dizem que não há conexão e rejeitam nossa afirmação de descendência dos israelitas. É por isso que, se esta terra de Israel era a terra dos israelitas, e daí? Não há conexão entre os judeus de hoje e os israelitas de antigamente? E daí? Você pode perguntar ainda pior aos judeus iemenitas, que, você sabe, a comunidade iemenita. Na verdade, as origens são dos tempos de Salomão, o rei Salomão, que começou a enviar pessoas da Judéia para aquela parte do mundo. Você sabe, para gerenciar o comércio entre Yehudá e Shvá, sabe, o reino sim, mas em muitos casos você pode ver que havia uma regra muito rígida no mundo islâmico. Não misture minhas teorias com fatos.